Mulherzinhas! Parte 1, Capítulo 1, Brincando de Peregrinas. O Natal não vai ser Natal sem presentes, resmungou Jo, estirada no tapete. Como é horrível ser pobre, suspirou Meg, olhando para o vestido velho. Não é justo que algumas garotas tenham um monte de coisas bonitas e outras absolutamente nada, acrescentou a pequena Amy, fungando magoada. Mas temos o papai e a mamãe, e temos umas às outras, de qualquer forma, disse Beth, satisfeita do seu canto. Os 4 jovens rostos sobre os quais reluzia o fogo iluminaram-se com as palavras alegres, mas logo voltaram a ficar soturnos quando Jo emendou com tristeza. O papai não está com a gente, e vai ser assim por muito tempo. Ela não disse talvez para sempre, mas foi o que cada uma delas silenciosamente acrescentou, pensando no pai tão distante, na guerra. Por um instante, ninguém disse uma palavra. Meg então quebrou o silêncio em tom alterado. Vocês sabem por que a mamãe propôs não termos presentes neste Natal? Foi porque vai ser um inverno duro para todo mundo e ela acha que não devemos gastar dinheiro com caprichos, quando nossos homens estão sofrendo no exército. Não podemos fazer muito, mas podemos fazer nossos pequenos sacrifícios e é importante que façamos com boa vontade. Mas acho que não vou conseguir. E Meg balançou a cabeça ao pensar com tristeza em todas as coisas bonitas que queria. Mas não acho que o pouco que íamos gastar faria diferença. Cada uma de nós tem $1, e isso não seria de muita ajuda para o exército. Tudo bem que não espero ganhar nada de mamãe ou de vocês, mas quero comprar para mim um livro. Faz tanto tempo que eu quero, lamentou Jo, que era uma leitora voraz. Minha ideia era gastar meu $1 em novas partituras, revelou Beth, com um ligeiro suspiro que ninguém ouviu, exceto a escova da lareira e o apoio da chaleira. Vou comprar uma boa caixa de lápis de cor Faber. Preciso muito deles, disse Amy com firmeza. Mamãe não disse nada sobre o nosso dinheiro e ela não vai querer que a gente abra mão de tudo. Vamos comprar o que quisermos e nos divertir um pouco. Tenho certeza de que a gente se esfalfou um bocado para ganhá-lo. Bradou Jo, examinando os saltos de suas botas à maneira de um cavalheiro. Sei bem o quanto trabalho ensinando aquelas crianças terríveis, quase o dia inteiro, quando queria mesmo me divertir em casa. Começou Meg novamente em tom queixoso. Você não tem nem metade do trabalho que eu tenho, rebateu Jo. O que você ia achar de ter que passar horas a fio de bico calado com uma velhinha nervosa e exigente, que faz você ir de um lado para o outro, nunca está satisfeita com nada e fica no seu pé até você querer dar um sopapo nela ou pular pela janela? Não acho certo reclamar, mas não existe trabalho pior no mundo do que lavar pratos e deixar tudo limpo e arrumado. Fico mal-humorada e minhas mãos ficam tão duras que não consigo estudar direito um mínimo que seja. E Beth olhou para as mãos ásperas com um suspiro que, dessa vez, todas ouviram. Não acredito que alguma de vocês sofra como eu, exclamou Amy. Vocês não têm que ir à escola com garotas impertinentes que atormentam você quando não sabe a lição? E riem das suas roupas e defumam seu pai se ele não é rico? E insultam você se o seu nariz não é bonito. Se você tivesse dito difamam, eu concordaria, mas defumam? Como se o papai fosse uma peça de carne? Comentou Jo rindo. Sei o que quero dizer, não precisa ser sarcástica comigo. É correto usar boas palavras e melhorar o vocabulário, retrucou Amy com dignidade. Não impliquem uma com a outra, meninas. Você não gostaria que tivéssemos o dinheiro que papai perdeu quando éramos meninas, Jo? Nossa, como seríamos felizes se não tivéssemos preocupações. Desejou Meg, que se lembrava de tempos melhores.
Você disse outro dia que achava que éramos mais felizes do que os filhos do Sr. King, porque eles ficam brigando e reclamando o tempo todo, apesar de todo o dinheiro que têm. Disse sim, Beth. Bom, acho que somos, porque, embora precisemos trabalhar, nos divertimos por conta própria e somos uma turma bem formidável, como a Jo diria. Jo usa mesmo essas palavras, observou Amy com um olhar de reprovação para a longa figura esticada no tapete. Jo sentou-se imediatamente, pôs as mãos nos bolsos do avental e começou a assoviar. Pare com isso, Jo. É coisa de menino. Mas é por isso que eu assovio. Detesto meninas sem educação que não se comportam como senhoritas. E eu odeio borboletinhas bobas e afetadinhas. Passarinhos que vivem no mesmo ninho não brigam, cantarolou Beth, a pacificadora, com uma cara tão engraçada que a estridência das vozes das duas se transformou em suaves risadas e as bicadas cessaram por algum tempo. Vamos, meninas, as duas têm culpa, disse Meg, começando a dar seu sermão de irmã mais velha. Josefine, você está mais do que na idade de abandonar esses modos de menino e se comportar melhor. Quando você era garotinha, não tinha muita importância, mas agora que está grande, usando penteados, precisa se lembrar de que é uma jovem dama. Não sou! E se prender o cabelo faz de mim uma dama, vou usar 2 Marias Chiquinhas até fazer 20 anos, exclamou Jo, arrancando a rede e sacudindo a juba castanha. Odeio pensar que preciso crescer e ser a senhora Marsh, e usar vestidos longos e parecer delicada feito uma florzinha. É muito ruim ser menina, quando se gosta mesmo é das brincadeiras de menino, dos trabalhos, do jeito como eles se comportam. Não consigo não me sentir frustrada por não ser menino. E agora isso é ainda pior, porque morro de vontade de ir para a guerra lutar com o papai, mas só posso ficar em casa e tricotar, feito uma velha estúpida. E Jo sacudiu a meia azul do exército até as agulhas soarem como castanholas e o novelo sair rolando pela sala. Pobre Jo, isso é muito ruim, mas não dá para evitar. Você tem que tentar se contentar em usar um apelido que parece nome de menino e brincar de ser nosso irmão, disse Beth, acariciando os cabelos maltratados da irmã com dedos de cujo toque nem mesmo toda a louça e o pó do mundo tirariam a delicadeza. Quanto a você, Amy, prosseguiu Meg, você é ao mesmo tempo exagerada e certinha demais. Hoje seu jeito é engraçado, mas vai acabar uma pateta boba e afetadinha se não prestar atenção. Gosto de suas boas maneiras, do seu jeito refinado de falar, quando você não tenta ser elegante. Mas as palavras absurdas que diz são tão horríveis quanto as gírias de Jo. Se a Jo é um moleque e Amy uma pateta, que eu sou, por favor? Perguntou Beth, disposta a participar do sermão. Você é um amor, e só isso, respondeu Meg calorosamente, e ninguém a contradisse, pois a ratinha era a queridinha da família. Como as jovens leitoras gostam de conhecer a aparência das pessoas, aproveitaremos o momento para lhes oferecer um rápido panorama das 4 irmãs, que tricotavam na penumbra enquanto a neve de dezembro caía silenciosamente do lado de fora e o fogo crepitava alegremente do lado de dentro. Era uma sala antiga e confortável, embora o tapete estivesse desbotado e os móveis fossem bem simples, pois havia 1 ou 2 bons quadros, livros ocupando os nichos das paredes e crisântemos e rosas natalinas florindo as janelas. Havia por toda parte uma atmosfera agradável de paz doméstica. Margaret, a mais velha das 4, tinha 16 anos e era muito bonita. Gordinha e de feições leves, com olhos grandes, cabelos castanhos macios, boca delicada e mãos brancas, das quais era bastante vaidosa. Jo, de 15 anos, era muito magra, alta e morena.
e lembrava um potro, pois nunca parecia saber o que fazer dos seus braços e pernas compridos, que sempre a atrapalhavam. Tinha uma boca decidida, um nariz cômico e olhos penetrantes e cinzentos que pareciam ver tudo e se mostravam ora ferozes, ora engraçados ou pensativos. O cabelo comprido e grosso era seu único encanto, mas geralmente estava preso sob uma rede para não atrapalhar. Seus ombros eram curvados, as mãos e pés grandes tinham preferência por roupas largas e a aparência desajeitada de uma garota que se transformava rapidamente em mulher e não gostava disso. Elizabeth, ou Beth, como todas a chamavam, era uma garota rosada de 13 anos, de cabelos lisos e olhos brilhantes, com modos envergonhados, voz tímida e uma expressão pacífica que raramente era perturbada. Seu pai a chamava de Pequena Paz e a alcunha lhe caía bem, pois parecia viver em um mundo de felicidade só seu, apenas se aventurando a sair dele para encontrar os poucos em quem confiava e que amava. Amy, apesar de ser a mais nova, era uma pessoa muito importante, na sua própria opinião, ao menos. Uma donzela de pele alvíssima, de olhos azuis e cabelo loiro que caía em cachos sobre os ombros, pálida e delgada, sempre se portando como uma jovem ciosa de seus modos. Quanto à personalidade das 4 irmãs, que se revele ao longo da narrativa. O relógio bateu 6 horas e, depois de ter limpado a lareira, Beth colocou ali um par de chinelos para aquecer. De qualquer forma, ver os calçados gastos teve um bom efeito sobre as meninas, pois mamãe estava chegando e todas se animaram para recebê-la. Meg parou de dar sermão e acendeu o lampião. Amy saiu da poltrona sem que lhe pedissem e Jo esqueceu-se do quanto estava cansada e se aprumou para segurar os chinelos mais perto do fogo. Estão bem gastos. Mami precisa de um par novo. Pensei em comprar um para ela com o meu dólar, disse Beth. Não, eu compro, exclamou Amy. Eu sou a mais velha, começou Meg, mas Jo interrompeu com um decidido. Eu sou o homem da família agora que papai está longe e eu vou dar os chinelos, porque ele me pediu que tomasse cuidado especial com a mãe enquanto ela estivesse fora. Vamos fazer assim. Compramos presentes de Natal para ela e nada para nós mesmas, disse Beth. É a sua cara, carinho. O que vamos comprar? Perguntou Jo. Todas elas refletiram por um minuto. Em seguida, Meg anunciou como se a ideia tivesse sido sugerida pela imagem de suas próprias mãos bonitas. Vou dar um belo par de luvas. Sapatos do exército, os melhores, exclamou Jo. Alguns lenços, todos debruados, disse Beth. Vou comprar um frasquinho de colônia. Ela gosta e não vai custar muito caro. Assim sobra um pouco para comprar alguma coisa para mim, acrescentou Amy. Como vamos dar tudo? Perguntou Meg. Colocamos sobre a mesa, trazemos a mami até ela e então ficamos vendo enquanto ela abre os embrulhos. Você não lembra como a gente costumava fazer em nossos aniversários? Respondeu Jo. Eu ficava tão assustada quando era a minha vez de sentar na cadeira com uma coroa na cabeça e ver todas vocês me cercarem para dar os presentes com um beijo. Gostava das coisas e dos beijos, mas era terrível ver vocês paradas olhando para mim enquanto eu abria os pacotes, confessou Beth, que estava torrando ao mesmo tempo o rosto e o pão para o chá. Deixemos a mami pensar que estamos comprando para nós mesmas e então fazemos a surpresa. Precisamos ir às compras amanhã à tarde, Meg. Temos um monte de coisas para fazer para a festa da noite de Natal, disse Jo, marchando de um lado para o outro, com as mãos nas costas e o nariz empinado. Esta é a última vez que atuo. Estou ficando velha demais para essas coisas, observou Meg, que era a mesma criança de sempre quando o assunto era brincar de se arrumar.
Enquanto você puder andar num vestido branco com o cabelo solto e usar joias de papel dourado, nunca vai parar. Você é a nossa melhor atriz. Se deixar o palco, está tudo acabado, disse Jo. Precisamos ensaiar esta noite. Venha cá, Amy, e faça a cena do desmaio, porque você está dura feito um atiçador de lareira nela. Não consigo fazer de outro jeito. Nunca vi uma pessoa desmaiar e não gosto de ficar toda roxa caindo de madura como você. Se for para cair de levinho, caio. Se não, caio em cima de uma cadeira e não perco a elegância. Não ligo se Hugo vier até a mim com uma pistola, respondeu Amy, que não era dotada do poder dramático, mas fora escolhida porque era pequena o bastante para ser carregada aos gritos pelo vilão da peça. Faça desse jeito, aperte suas mãos e assim cambaleie pelo quarto gritando freneticamente. Rodrigo! Salve-me, salve-me! E Jo se afastou com um grito melodramático, realmente de arrepiar. Amy a imitou, porém esticou as mãos rigidamente diante de si e saiu aos solavancos, como se fosse movida por alguma máquina. E seu "Oh!" dava mais a impressão de que estava se espetando em um alfinete do que sentindo medo e angústia. Jo deu um gemido desesperado e Meg riu de pronto, enquanto Betty deixava o pão queimar, assistindo com interesse à brincadeira. Não adianta, faça o melhor que puder quando chegar a hora. E se a plateia vaiar, não se culpe. Vamos, Meg. As coisas em seguida correram bem, pois Dom Pedro desafiou o mundo em um discurso de 2 páginas sem uma única pausa. Agar, a bruxa, entoou terríveis palavras mágicas sobre o caldeirão em que cozinhava sapos e o efeito foi assustador. Rodrigo rompeu as correntes com vigor e Hugo morreu em agonia de remorso arsênico com um enlouquecido haha. É o melhor que já fizemos, disse Meg, enquanto o vilão morto se sentava e esfregava os cotovelos. Não sei como você pode escrever essas coisas maravilhosas e atuar nelas, Jo. Você é o próprio Shakespeare, exclamou Beth, que acreditava piamente que suas irmãs eram dotadas de uma genialidade maravilhosa em todas as coisas. Não é tanto assim, respondeu Jo modestamente. Acho que A Maldição da Bruxa, uma tragédia operística, é muito boa, mas eu gostaria de tentar montar Macbeth. Se tivesse um alçapão para banco, sempre quis fazer a cena da morte. Vejo mesmo uma adaga diante de mim? Murmurou revirando os olhos e erguendo as mãos em garra no ar, como havia visto um famoso ator trágico fazer. Não, é o garfo de assar com o sapato da mamãe no lugar do pão. Betty está interessadíssima, exclamou Meg, e o ensaio terminou em uma gargalhada geral. Fico feliz em encontrar minhas meninas todas alegres, disse uma voz animada à porta e as atrizes e a plateia se viraram para dar as boas-vindas a uma senhora robusta e maternal com uma aparência de "posso ajudar?", que era de fato encantadora. Não era uma mulher particularmente elegante, mas as mães estão sempre lindas aos olhos dos filhos e as meninas achavam que o manto cinza e a touca fora de moda cobriam a mãe mais esplêndida do mundo. Bem, queridas, como passaram o dia? Havia tanta coisa para fazer, preparando as caixas para amanhã, que não vim para almoçar. Alguém apareceu, Beth? Como está o resfriado, Meg? Jo, você parece cansada demais. Venha e me dê um beijo, linda. Enquanto fazia suas perguntas de mãe, a senhora Marsh tirou as roupas molhadas, calçou os chinelos quentes e, sentando-se na poltrona, colocou Amy no colo, preparando-se para aproveitar a hora mais feliz do seu dia atarefado. As garotas corriam de um lado para o outro, tentando deixar as coisas confortáveis, cada uma à sua maneira. Meg botou a mesa para o jantar. Jo trouxe lenha e arrumou as cadeiras, batendo, virando de ponta cabeça e deixando cair tudo em que encostava. Betty apressava-se entre a cozinha e a sala, silenciosa e ocupada, enquanto Amy dava instruções para todas, sentada de mãos cruzadas.
Quando todas se reuniram em torno da mesa, a senhora March disse com um semblante particularmente feliz: Tenho uma surpresa para vocês depois do jantar. Um sorriso rápido e reluzente tocou cada rosto como um raio de sol. Betty bateu palmas, esquecida do biscoito quente que segurava, enquanto Jo, lançando ao alto o guardanapo, exclamou: uma carta! 3 vivas para o pai! Sim, uma bela e longa carta. Ele está bem e acho que provavelmente passará bem pelo frio do inverno melhor do que temíamos. Ele envia muitas felicidades e muito amor para o Natal. E uma mensagem especial para vocês, meninas, revelou a senhora March, batendo no bolso como se ali guardasse um tesouro. Anda logo e termina esse negócio. Não fica aí de dedinho empinado se fazendo de donzela em cima do prato, Amy. Berrou Jo, engasgando com o chá e deixando o pão cair no tapete com a manteiga para baixo, em sua pressa de chegar à surpresa. Betty parou de comer e se esgueirou até o seu cantinho escuro para deliciar-se intimamente com a alegria que viria a sentir quando as demais estivessem prontas. Foi lindo da parte do papai ir à guerra como capelão, estando velho demais para ser convocado e já não sendo forte o bastante para se alistar, disse Meg com carinho. Como eu queria estar lá trabalhando de caixeira ou vivã, é esse o nome? Ou enfermeira para poder estar perto dele e ajudá-lo, exclamou Jo com um lamento. Deve ser muito desagradável dormir numa tenda, comer comida ruim e beber numa caneca de lata, suspirou Amy. Quando ele vai voltar para casa, mami? Perguntou Betty com ligeiro tremor na voz. Vai demorar um pouco, querida, a não ser que ele fique doente. Ele vai fazer o que tiver de fazer por lá enquanto puder, e nós não vamos pedir que ele volte 1 minuto antes do necessário para que cumpra com seu dever. Agora venham e ouçam a carta. Todas se aproximaram da lareira, a mãe sentada na cadeira com Betty a seus pés, Meg e Amy empoleiradas uma em cada braço e Jo apoiada no espaldar, onde ninguém veria qualquer sinal de emoção em seu rosto caso a carta fosse comovente. Naqueles tempos difíceis, poucas eram as cartas que não eram comoventes, especialmente as que os pais enviavam para casa. Nesta, pouco foi dito sobre as dificuldades e os perigos enfrentados ou a saudade contida. Era uma carta alegre, cheia de esperança e descrições animadas da vida no acampamento, das marchas e de notícias do fronte. Só no final o coração do remetente transbordou de amor paternal e saudades das menininhas em casa. Dê-lhes todo o meu querido amor e um beijo. Diga a elas que penso nelas o dia todo, rezo por elas à noite e em todos os momentos encontro o meu melhor conforto em seu amor. 1 ano me parece tempo demais para esperar, mas lembre a elas que enquanto esperamos, podemos todos trabalhar para que esses dias difíceis não sejam desperdiçados. Sei que vão se lembrar de todo o que lhes disse, que serão filhas carinhosas com você, cumprirão fielmente com o seu dever, enfrentarão corajosamente seus inimigos íntimos e terão tão lindo domínio de si que, quando eu voltar, o amor que sinto por minhas mulherzinhas e o orgulho que delas tenho serão ainda maiores. Todas fungavam quando chegaram a essa parte. Jo não se envergonhou da enorme lágrima que pingou na ponta do seu nariz, e Amy não se importou com os cachinhos amassados ao esconder o rosto no ombro da mãe e soluçar. Como sou egoísta! Mas vou tentar melhorar de verdade para ele não ficar decepcionado comigo depois. Todas nós vamos, bradou Meg. Penso demais na minha aparência e detesto trabalhar, mas não vou mais fazer isso se puder evitar. Vou tentar ser uma mulherzinha como ele gosta de me chamar e não ser grosseira e sem modos. Vou cumprir meu dever aqui em vez de querer estar em outro lugar, disse Jo, pensando que manter a calma em casa era uma tarefa muito mais difícil do que enfrentar 1 ou 2 rebeldes do sul. Betty ficou em silêncio, mas enxugou as lágrimas com a meia azul do exército
e começou a tricotar com todas as suas forças, cumprindo sem perder tempo o dever que estava mais próximo de si, enquanto resolvia em sua almazinha ser tudo o que o seu pai esperava encontrar nela quando o ano trouxesse o feliz retorno dele para casa. A senhora March quebrou o silêncio que sucedeu às palavras de Jo, dizendo em sua voz alegre: Vocês se lembram de como costumavam brincar de o peregrino quando eram pequenas? Nada deixava vocês mais felizes do que quando eu amarrava meus sacos de retalhos nas suas costas, no lugar dos fardos, e lhes dava chapéus e bastões e rolos de papel e as deixava viajar pela casa desde o porão, que era a cidade da destruição, até lá no alto, no sótão, onde havia tudo de maravilhoso que vocês pudessem encontrar para fazer uma cidade celestial. Como era divertido, especialmente passar pelos leões, lutar contra Apolião e atravessar o vale onde estavam os diabinhos, disse Jo. Gostava do ponto em que os fardos caíam e rolavam escada abaixo, falou Meg. Meu momento favorito era quando chegávamos ao sótão, onde estavam nossas flores e árvores e coisas bonitas, e ali ficávamos e cantávamos alegres, iluminadas pelo sol, disse Betty, sorrindo como se estivesse recobrando aquele momento de alegria. Não me lembro muito bem, só que eu tinha medo do porão e da entrada escura e sempre gostava do bolo e do leite que tínhamos no sótão. Se não fosse grande demais para essas coisas, brincava de novo, declarou Amy, que começava a falar em renunciar às coisas infantis do alto da maturidade dos seus 12 anos. Nunca somos velhas demais para isso, minha querida, porque é uma peça que estamos interpretando o tempo todo de uma forma ou de outra. Nossos fardos estão aqui, a estrada está diante de nós, e o desejo de bondade e felicidade é o guia que nos conduz por muitas dificuldades e erros rumo à paz que é uma verdadeira cidade celestial. Agora, minhas peregrinazinhas, imaginem que vocês estão começando de novo, não numa brincadeira, mas a sério, e vejam até onde podem chegar antes que seu pai retorne para casa. Sério, mãe? Onde estão nossos fardos? Perguntou Amy, que era uma jovem muito literal. Cada uma de vocês acabou de dizer o que eram seus fardos, exceto Betty. Acho que ela não tem nenhum, disse a mãe. Sim, tenho, são pratos e espanadores, e a inveja de meninas com pianos bonitos, e o medo das pessoas. O fardo de Betty era tão engraçado que todas quiseram rir, mas ninguém o fez, pois isso teria ferido muito os sentimentos dela. Vamos fazer isso, disse Meg pensativa. É apenas outro nome para tentarmos ser boas pessoas. E a história pode nos ajudar, pois, apesar de querermos, ser bom é um trabalho árduo e nós esquecemos e não fazemos o nosso melhor. Estávamos no pântano da desesperança hoje à noite e a mamãe chegou e nos tirou de lá, como o auxílio fez no livro. Precisamos ter o nosso pergaminho de orientação como o cristão. O que devemos fazer a respeito disso? Perguntou Jo, encantada com a fantasia que emprestava um pouco de aventura à tarefa muito monótona de cumprir seu dever. Olhem debaixo dos travesseiros na manhã de Natal e vocês encontrarão seus guias, respondeu a senhora March. Elas conversaram sobre o novo plano enquanto a velha Hannah limpava a mesa. E então surgiram as 4 pequenas cestas de costura e as agulhas trabalharam ligeiras para os lençóis da tia March. A costura era aborrecida, mas naquela noite ninguém resmungou. Adotaram o plano de Jo de dividir as junções dos tecidos em 4 partes e batizá-las Europa, Ásia, África e América. E dessa forma prosseguiram admiravelmente, em especial quando falavam sobre os diferentes países,
enquanto costuravam através deles. Às 9, pararam de trabalhar e cantaram, como sempre, antes de ir para a cama. Ninguém além de Betty conseguia tirar muita música do velho piano, mas ela tinha um jeito suave de tocar as teclas amareladas e fazer um acompanhamento agradável para as músicas simples que elas cantavam. A voz de Meg era como uma flauta e ela e sua mãe regiam o singelo coro. Amy soava como um grilo e Jo vagava pelas áreas obedecendo a nada além da sua própria e doce vontade, sempre se manifestando no momento errado com um grasnido ou trinado que acabava com a delicadeza da canção. Elas sempre tinham cantado desde o tempo em que eram capazes de balbuciar Bia, Bia, esteinha. E esse se tornara um costume doméstico, pois a mãe era uma cantora nata. O primeiro som da manhã era o de sua voz, enquanto andava pela casa cantando como uma cotovia. E o último som da noite era o mesmo som alegre, pois as meninas nunca ficavam velhas demais para aquele acalanto familiar.